sexto programa do Fala Luiz. 6 é um número especial, vocês vão entender por quê. Ele tem uma ligação muito forte com o nosso convidado de hoje, Fernando Luiz Matos da Mata. Vocês sabem quem é? É essa pessoa aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Eu só quero é ser feliz. Foi na festa da escola, tudo começou. DJ Malboro, DJ Malboro, DJ Malboro, DJ Malboro, DJ Malboro, DJ Malboro. DJ Malboro. A criação do funk brasileiro. O primeiro DJ a ser campeão brasileiro de DJs. O DJ número 1 do Brasil. DJ Malboro. DJ Malboro. DJ Malboro, obrigado por você. Eu que agradeço, cara, eu que agradeço. Muito obrigado. Uma honra mesmo, assim. Satisfação toda minha estar aqui com As minhas vocês. lembranças, desculpa falar que você não tá tão velho assim, mas as minhas lembranças de infância, assistindo DJ Malboro na televisão, Rapaz, muito forte. E eu toquei para muitas gerações, né? Porque eu comecei em 77, então a geração de 70, de 80, de 90, de 2000, 2010. E tô tocando até hoje, quer dizer... E começou novo, né, DJ Malboro? Comecei 77 tinha 15 anos, né? 15 14 para 15 anos. Exatamente. Foi quando eu comecei a ser DJ, né? Amador ainda, né? Fazendo festinha, mas tocando, mas sempre interessado em tocar. E aí, em 80, eu comecei profissional, tocando num lugar fixo, todo final de semana. Né? Mas até então, eu vinha fazendo todas as festinhas. E legal que a primeira festinha que eu fiz em 77, eu toquei na festa de 15 anos de uma prima minha, né? Aí depois eu toquei na festa de 15 anos da filha dela. Aí depois eu toquei na festa de 15 anos da neta. Muito bom, muito bom. 3 gerações. Ó, tá o 3 aí de novo. A gente começou falando do programa. Isso que é os Poxa, 06. eu perguntei aqui pro Bruno. Bruno, qual é o programa que a gente está fazendo hoje? Ele falou o 6º. E quando você chegou aqui, eu falei, poxa, 93 é um número especial para mim, porque foi o ano que eu fui campeão brasileiro de natação pela primeira vez. Aí você falou que o 3 é especial, né? O 3, o 6, o 9. É, são especiais, E cara. tem uma ligação com a sua vida, né, Jay Malboro? Por exemplo, como eu te falei lá, eu nasci 3 de janeiro de 63, né? Então já é meio interessante. Aí, meu segundo irmão nasceu 3 de junho, 3 do 6, meio do ano. E o último irmão nasceu 3 do 12, no final do ano, quer dizer. 3 de dezembro, Sagitário. Os 3 irmãos nasceram no dia 3, né? E aí tem a coisa dos nomes, né? Sim. O nome de um é Márcio, outro é Marcelo, e o meu nome é Fernando. Então eu achava interessante que a terceira letra do nome era o R, né? O R e a terceira letra não são iguais. Mas com o tempo as pessoas começaram a me chamar de Malboro, e Malboro é M-A-R, como é Márcio, como é Marcelo. As 3 primeiras letras do nome acabaram sendo o mesmo. As 3 primeiras letras igualaram, né? E assim, sem contar outras coisas, né? Muita coisa com 3, 6 e 12, né? Campeão brasileiro, programa em rádio, tudo que eu começo Campeão brasileiro a fazer... foi em 89, Jay Malboro? 89. Em 89, o funk estava praticamente... O funk estava nascendo nessa época? O funk, na verdade, ele é um ritmo que nasceu na década de 60, internacionalmente. Na década de 70, tivemos Baile da Pesada no Canecão com o Big Boy Ademir Lemos. 12 de junho, olha a coincidência, 12 de junho de 70, foi o primeiro Baile da Pesada no Canecão. E aí o Canecão, para quem não é aqui do Rio, é uma casa de show. Não, Fica ali. na época era uma choperia. Era uma choperia, tá Isso. certo, tá certo. E Aí depois se depois torna uma virou- casa de show. Depois, Tá. mas por conta do Baile da Pesada. Sim. Que eles queriam fazer um baile, porque o Ademir Lemos era um DJ de Zona Sul. E o Big Boy era um cara que fazia rádio mundial. Então o Ademir teve a ideia de criar o baile ali no Canecão, porque ele ficava entre a Zona Sul e a Zona Norte. Então poderia pegar pessoas dos dois lados. E aí deu certo, foi um maior sucesso. E aí, um determinado tempo, aquela festa acontecendo, resolveram tirar o Baile da Pesada para colocar um artista novo que estava começando, aproveitar aquele sucesso, estava hypado na época lá o Canecão, choperia, né? Ainda era choperia. Resolveram colocar um artista ali para poder promover esse artista. E esse artista era o Roberto Carlos, né? Foi quando começou a virar para casa de show local, graças ao Baile da Pesada. Pena que hoje está fechado. Aí o Baile da Pesada ele começou a ficar itinerante.
começou a circular todo o Rio de Janeiro, principalmente no subúrbio. E aí, com essa coisa de fazer em vários locais, começou a inspirar. Aí nasceu as equipes de som, né? Porque o Baile da Pesada ele tocava rock, tocava soul. Tocava o funk, tocava o soul, que eu digo soul funk, e o rock. Mas aí, quando ele começou a circular no subúrbio e por todo o Rio de Janeiro, as pessoas locais começaram a segmentar. Aí começou a nascer as equipes de rock, só tocando rock, e as equipes de soul, só tocando soul. E aí no soul nasceu a Cashbox, Soul Grand Prix, Black Power, Normalmente Numa Boa. E do lado do rock nasceu a Rockstime, Rock Day, Jet Rock, a Furacão 2000. Furacão 2000 era a equipe de rock. Era de Petrópolis. Começou tocando rock. Depois é que ela desceu para o Rio de Janeiro e começou a tocar soul, quando ela quis entrar dentro do métier das equipes de soul. Então, o que acontece? Aí ele vem tendo essa metamorfose, aí vem a febre da disco, no final da década de 70, 77, 78, 79. O disco ficou muito forte no mundo inteiro. Tivemos novela no Brasil, Dancing Days, que também tem uma influência muito grande na disco. E os bailes de soul, eles não aceitavam. Dancing Days era com as frenéticas? Não. A música era do Nelson Mota, a composição certo. Cantada pelos frenéticos. Mas era tema da novela Dancing Days, essa música. E aí, bom, eu tô falando de antes de você nascer. Eu sou de 77. Eu sou de dezembro de 77. Você estava nascendo. Estava nascendo. Mas essas novelas, as novelas eram muito mais marcantes. As novelas eram... Elas marcam. A televisão tinha uma força muito grande. A dramaturgia era uma coisa absurda, né? A televisão, a Rede Globo, quando o DJ Malboro, e aí a gente vai pular uma grande fase, né? Eu não gostaria nem de pular essa grande fase, mas já que a gente falou em novela, a Rede Globo com o DJ Malboro nos anos 90 foi o grande pulo do gato do funk carioca, do funk brasileiro? Cara, é um conjunto de coisas, né? Não dá para dizer que foi uma ação. Eu acho que a Xuxa ter abraçado o funk no momento em que o funk era muito perseguido foi importantíssimo, foi fundamental para mudar a imagem que o funk tinha em relação às pessoas, porque saía muito na mídia, era funk com briga, confusão. Mas tá aí, entendeu? você aqui. Novinho, Tava com... Isso aí em 95? Isso aí deve ter sido 93. Então você tava com 30 anos. 30 e poucos anos, mais ou menos. Eu participei da Xuxa a primeira vez, foi em 89, não, 90, foi o Paradão da Xuxa, né? 90. Esse aí não é o Paradão, esse aí já é o Xuxa Hits já. Esse é aquele programa que tinha os sábados, né? Os sábados, Que era um sucesso, né? O Paradão também foi num sábado, só que o Paradão foi meio uma estratégia que eu consegui montar. Quem desse, você que lançou também? Eu coloquei, eu lancei o disco deles e coloquei eles na Xuxa na época. E eles passaram a cantar depois também, né? E hoje o Derical é um ótimo artista. O Fly continua trabalhando pra caramba. O Fly é um coreógrafo, né? Coreógrafo. Da Rede Globo, né? Da Rede Globo. Então, quer dizer, os meninos de talento, né, cara? Cada um ali na época... A Marlene perguntou se tinha algum grupo para levar para dançar para lá. Eu falei, opa, tem sim, teve o Q-Dance. O Brasil demorou a DJ Malboro. Nos Estados Unidos a gente teve o Jackson 5 lá nos anos 60. O Brasil demorou a lançar a população mais carente, que tinha uma aptidão artística. O Brasil foi mais lento nesse processo? Olha só, nós tivemos alguns artistas na época do Soul, como a banda Black Power na banda Black Rio, tivemos Gerson King Combo, tivemos Tony Tornado, Tim Maia. Tony Tornado tá com 90 e poucos 93, anos. 93 anos já. Italo Lúcido, tá bem pra caramba, né, cara? Firme. Pô, tive com ele outro dia, encontrei que eu tirei foto. Aí o nego banda postou lá, nossa, 2 relíquias. Relíquia não, cara, relíquia é ele. Eu tô só novinho perto porque a admiração que tem é muito grande, né? Até coloquei a música dele de fundo na nossa foto lá. Porque é aquela história. Então, nós tivemos várias tentativas de iniciativas de nacionalização desse lado black musical. Tivemos uma coisa muito boa que foi o samba, né? O samba é uma oportunidade, uma possibilidade. O samba, só que o samba vem da época lá do início do século, né? E também sofreu muita perseguição, era proibido colocar o bloco na rua, as meninas que desfilavam nos blocos, não tinha escola dos blocos, eram mal vistas e tal. Então tinha todo porque toda cultura que nasce e emana do povo normalmente vai ter essa rejeição, né?
Então, o que acontece? Então, o samba era a única forma de expressão dessa galera mais carente, entendeu? O samba até aquele momento. Tinha cantiga de roda, tinha a folia de reis, tinha outras coisas folclóricas, mas com a força popular, o samba sempre foi o mais forte. Quando foi na década de 70, com esses grupos, com a ascensão do Sul, com o Sul sendo muito forte, as equipes de som, começou a nascer essas iniciativas de tentativa de nacionalização, mas que não ficava muito compatível com o que tocava nos bailes, né? Não virou um movimento musical, virou artistas pontuais, mas não virou um movimento. Na década de 80, que eu já estava tocando bastante, veio o hip hop de Nova York. Ele começou a ganhar o mundo inteiro e começou a nascer o hip hop em outros estados dos Estados Unidos, principalmente Miami. Tem uma similaridade muito grande o Rio de Janeiro. A similaridade é muito grande. Então, essa igualdade de cidades acabou a sonoridade também sendo muito parecida. Então, se você pegar o Miami Bass, que foi o que foi denominado pela Europa depois, Miami Bass, na verdade, é uma denominação dada para a Europa muito depois da gente aqui chamar de funk. Por isso que a gente não adotou Miami Bass como um nome a ser... A gente chama de funk, não chama de Miami Bass. Porque a gente chamou de funk antes de... Foi uma metamorfose que o hip hop de Miami veio para cá e ele tem uma aceitação muito grande. Até porque também talvez similaridade com o surdo do samba e o Miami Bass com grave, entendeu? Isso tudo tem... E as equipes de som, com aquele monte de caixa de som, aquele som grave soando. Foi uma metamorfose que as pessoas têm que viver um pouquinho para entender essa transição. E aí, quando o Miami Bass começa a estourar, né, que virou o funk carioca, porque, na verdade, o funk carioca é a fase do Miami Bass. O irmão Viana, irmão do Herbert Viana, me procura na rádio em 86, que ele queria fazer uma tese de mestrado. Na Rádio Manchete? Não, eu estava nessa época, eu estava na Tropical FM. Tropical FM. Tropical FM. Manchete, depois que fui campeão brasileiro, né? Eu fui para Manchete. Aí ele me procurou na rádio, era na Tiradentes já, a rádio tinha vindo lá do Morro da Madama, lá em São Gonçalo, que a rádio era lá em São Gonçalo, Morro da Madama. Aí ele me procurou querendo fazer essa tese de mestrado, queria ir comigo nos bailes. Eu, vamos embora. Aí começamos a levar ele nos bailes, começou a escrever. Um determinado momento, em 87 mais ou menos, ele me leva na rádio uma bateria eletrônica do Herbert, que ele tinha ganho lá, do Boss 1010. Aí ele foi, Malboro, tem uma bateria eletrônica aqui, ó. Pô, que legal, como é que funciona? Aí ele me deu uma explicação lá, como é que funcionava. Eu fui no ônibus com fone, naquela época ainda podia andar, né? No ônibus com a bateria eletrônica. Você morava onde no Rio, essa época? Eu morava em Alcântara. Alcântara. Depois de São Gonçalo. É São Gonçalo, né? Sim, Alcântara. sim. Que eu comecei tocando, o primeiro baile que eu fiz mesmo na minha vida, assim, muito nervoso, foi em Lagoinha. Foi depois de Lagoinha, foi em Santa Isabel, o Clube Cordeiro, que existe até hoje o clube, cara. Eu estava pesquisando sobre o clube, ele é de 1922. Bem antigo. A E maioria existe dos até nossos clubes são do início do século passado, e aqui no Rio também, né? Mas muitos clubes Acabaram, acabaram, né, cara? acabaram. A gente estava até falando do Melo, né? Que hoje tem Melo o Tênis Olímpico, Clube, né? E outros Não, o clubes. Olimpo matou o Melo, né? O Olimpo, ele acabou com o Melo. Ali era um ponto bom, o baile do Melo era uma coisa maravilhosa. Mas o surgimento do Olimpo deixou o Melo assim, quebrou as pernas. Jay Malboro, você teve a oportunidade de conhecer, de paquetar a Sepetiba, Rio de Janeiro, né? Cara, eu toquei em tudo que é lugar do Rio de Janeiro. Não tem lugar no Rio de Janeiro que eu não tenha tocado. Engraçado, cada lugar que eu vou do Rio de Janeiro tem várias pessoas com histórias de quando eu toquei lá naquele momento. Isso que é legal, você marcar a vida das pessoas, né? Você ir para os lugares tocar e as pessoas não esquecerem. Pô, Malboro, você esteve aqui, eu estava no seu baile, eu vi você tocando. Cara, isso não tem preço, né, cara? Não tem preço. E a história do DJ Malboro? DJ Malboro nasce no Rio de Janeiro, porque a gente está falando aqui para jovens de 20 anos, né? De 30 anos, né? E que ouviram falar no DJ Malboro, mas não viveram com a intensidade que o público que hoje está com 40, que é a minha idade, 45, viveu o DJ Malboro. O DJ Malboro nasce no Rio de Janeiro e depois... Com 1 ano de idade eu vou para Brasília. Com 11 anos lá, meu pai lá foi para que tinha acabado de servir aeronáutica, foi para formar uma polícia chamada DGI, que até hoje eu não sei direito o que quer dizer DGI, porque estava saindo muita morte dos candangos, né? Que até então não tinha ninguém. Isso é nos anos 60, isso aí, 64, né? Você se muda, 65, Brasília de 1960. Então, aí
E, tipo assim, Brasília, na época, virou uma terra de ninguém, né? Porque todo mundo que tinha mandato de prisão no Brasil inteiro ia para Brasília, porque lá ninguém prendia ninguém. Ficou meio que meio alforriado em Brasília, né? Por causa da Constituição. Então, todo mundo estava aceitando todo mundo de tudo que é lugar do Brasil. Então, alguém tinha algum processo em algum lugar, tinha um mandado de prisão emitido, vai para Brasília. Fica lá, que lá ninguém vai te prender. E aí começou a ter muita confusão em Brasília também, né? Porque só tinha gente braba do Brasil inteiro, reunido em Brasília. Já viram? Aí o que aconteceu? Aí formaram essa polícia para tomar conta dos candangos, do pessoal que estava indo para lá trabalhar. E aí A o que gente tinha que aconteceu? resgatar essa polícia para os tempos de hoje. Tá precisando. Tá precisando. E aí, lá em Brasília, ele passou para a Polícia Federal, fez as provas lá, né? E acabou virando policial federal lá. E aí depois foi morar em Foz do Iguaçu, que ele ganhou chefia, né? Ele foi chefe da censura federal em Foz do Iguaçu, onde ele ficou mais 4 anos. Aí depois, mais velho, na adolescência, você retorna para o Rio de Janeiro? Minhas férias sempre foram no Rio de Janeiro. Porque Tá. meus avós maternos são de Jeito de Dentro, Meia. Meus avós paternos eram de Niterói e São Gonçalo, Tá. ali na Venda da Cruz. Então eu sempre vivi, todas as férias, sempre vinha para cá. Então eu tinha muita E amizade. no Rio de Janeiro vivendo Meia, né? Zona Norte, né? É. Onde pulsava também muito funk. Engenho de Dentro e Meia Sim. e São Gonçalo e Niterói. Quer dizer, os dois Dois polos, né? né? Muito importantes. E duas divisórias, duas o- divisões, né? Porque E o retorno definitivo, aí foi quando eu fiz 14 anos que eu fui morar no Rio de Janeiro. Meu pai veio transferido aqui para Amaral Peixoto. mas aí veio com os pais. Aí veio meus pais. Certo. Aí ele veio transferido para Amaral Peixoto, que tem uma Polícia Federal em Niterói, para ficar perto da mãe dele, que morava em Niterói, em São Gonçalo. Eu ficava morando lá um bocado de tempo. Morando em vários locais em Niterói. Morei na Alameda, morei na Maximiliano, morei em Alcântara. Nossa, morei na Praia das Flechas. Ih, Niterói, morei em um monte de lugar. E no Meia, não, sempre no mesmo lugar ali, não. No Engenho de Dentro, Meia, sempre por ali mesmo. E São Gonçalo hoje, pessoal, para quem não conhece o Rio de Janeiro, hoje São Gonçalo é a segunda maior cidade do estado, são 92 cidades. São Gonçalo cresceu muito, cresceu de forma desordenada. Claro que hoje é um trabalho que está sendo feito em São Gonçalo com o Capitão Nelson, né? Capitão Nelson, prefeito. E hoje São Gonçalo respira um pouquinho melhor. Mas DJ Malboro, com 14 anos, com 15 anos... Naquela época, São Gonçalo era maravilhoso, era muito bom. Minha bisavó morava no Salgueiro, lá em São Gonçalo. Isso nos anos 70. Não, isso nos anos 80. Anos 80. Anos 80. Anos 80. Minha bisavó morava lá pro Salgueiro, solta cafifa lá em cima do morro. Ficava o dia inteiro soltando Salgueiro cafifa, ali na assim. Fazenda dos Mineiros. É, Hoje é perigoso. é perigosíssimo. Muito Falaram perigoso. para mim. Eu queria voltar lá para ver É muito perigoso. onde minha avó morava, mas pelo amor, não vai não, cara. É. Tá muito bravo. Eu já tive lá. Eu tive lá há alguns anos. É perigoso. Perigoso, cara. E infelizmente. você andar de madrugada, cara. Você sai com bolsa de disco dos shows, dos bailes, né? Em São De um lado Gonçalo. pro outro, São Gonçalo. De um lado pro outro, com bolsa de disco. Andava de ônibus, não tinha carro. Não tinha perigo nenhum. Era tranquilo. É uma cidade do interior, praticamente, né? Mas cresceu muito desordenado. Assim como outros pontos também do estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem até a região dos Lagos, que era mais tranquila, também perigoso. A região serrana que respira um pouquinho, DJ Malboro. Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Cantagalo, Cordeiro, Bom Jardim. São José do Vale do Rio Preto também. É o segundo município mais seguro do Rio de Janeiro. Só pede para Varriçar. Mangaratiba do prefeito Alain Bombeiro. Alain Bombeiro, pai da Luana. Gosto muito do prefeito Alain. Nós temos lá um deputado municipal, né? Tu sabe? Sim. Muito bom, muito bom. Que é o Luiz Cláudio. É o Luiz Cláudio. J. Malboro, secretário de Cultura de Mangaratiba. Turismo e Cultura. Experiência nova? Experiência Positiva? nova, cara. Eu tô gostando pra caramba. Estamos fazendo muita coisa, Que muita bom. coisa. Muitas ações que nunca tinham sido feitas. A gente Você tá está tendo conseguindo fazer. liberdade lá como secretário? Tranquilo. Além da carta branca, a gente faz muita bom. coisa legal lá. Esse é bom. fantástico, cara. Trabalhar com o Alain é muito bom. E com o Luiz Cláudio também, que foi administrador lá do município, né? Cara, ele confia nas pessoas e são pessoas corretas, cara. Eu gosto muito de trabalhar com gente transparente. Muito E a bom. Secretaria de Cultura de Malboro hoje, Mangaratiba, tem uma ligação com a educação? Não, a educação é secretaria de... É separado. 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 Educação e esporte Sim, são separados. sim. Mas existem algumas ações em conjunto? Ah, sempre a Tem. gente sempre integra Sim. todas as ações, a gente faz sempre integrado.
Quando o esporte faz alguma ação, o turismo ajuda, assim como eventos também ajudam o turismo e ajuda o esporte, quando tem evento ciclístico, qualquer coisa, porque a cidade tem que ser interligada, né, cara? As secretarias... O que faz uma boa gestão de um município é quando as secretarias se integram, né? E essa integração, o Alan faz questão de que sempre sejam integrados. Isso é muito legal. E esse convite partiu do prefeito Alan? O Alan que me convidou lá para participar. Fui estudar um pouquinho antes de aceitar, né? Fiquei 6 meses estudando, pesquisando, vendo como é que é, por que Mangaratiba ainda não tinha decolado ainda turisticamente, né? Aí comecei a descobrir várias coisas, várias falhas que tinha, vários atrativos que nem eu, que morava lá já há 15 anos, não conhecia. O Hotel Porto Belo pertence a Mangaratiba, né? O Clube Médio também Mangaratiba. Sim, é uma área de um potencial turístico imenso, absurdo, né? cara, absurdo. A ocupação dos hotéis alta? Muito alta. Muito Agora alta. Agora acontece o seguinte, Mangaratiba tem muitos atrativos que às vezes o munícipe mesmo nem conhece. Sim. Entendeu? É muita coisa, é muita história. A história de Mangaratiba é uma coisa absurda, cara. Ele tem mais história do que Serra do Paraty. Piloto é em Mangaratiba. Que é linda, né? Linda, linda. Aquele começo da Serra do Piloto tem um casarão aqui, à esquerda, na subida da serra. Eu lembro que eu tive lá fazendo uma travessia. Tem um mirante, já viu o mirante lá? Pô, é muito bonito. É muito lá é lindo, bonito. né, cara? É muito bonito. Ali tem muitas equipes de ciclismo que treinam na Serra do Piloto. Muito. Por conta da segurança também, né? Muito bom. Além de ser um percurso lindo, maravilhoso, uma natureza, cara, você está integrado na natureza total e com segurança, né? Isso é que é mais importante. Provas de natação, tem muito evento no Hotel Porto Belo. Água quente, mar tranquilo, possibilidade de você fazer evento esportivo. Mangaratiba, cara, é o paraíso. E tão próximo do Rio de Janeiro. Né? Muito próximo. Que eu fico impressionado. Muito né? próximo. Os municípios em torno têm que estar com a violência acontecendo. Né? Em Mangaratiba, praticamente é zero, né, o índice de violência em Mangaratiba. E isso para o Rio de Janeiro, cara, é uma raridade. Né? A gente tem que agradecer muito. E agora a BR foi privatizada, tem lá os pedágios e tal. E acho que isso vai dar uma filtrada ainda maior, porque o controle da passagem de carro agora para a entrada no município, através do pedágio, vai ser muito melhor. Então, você sabe que e eu queria, né, até conversei com a Alan, para a gente colocar aquele monitoramento, né, que se passar um carro irregular, ou com placa, ou roubado, ou com algum alerta, já identificar quando entrar no município. Tem restrição para ônibus final de semana? Tem uma taxa que paga Sim. da van e de ônibus, uma taxa turística. Só no final de semana, de Malboro? Não, porque depende, né, cara? Nas férias, por exemplo, o fluxo é muito grande de ônibus e carro. Então, é que Mangaratiba, para quem não conhece, não é só o Hotel Porto Belo, aquele setor. Tem um centro que é muito gostoso, aquela pracinha beira-mar. Você conhece a Pombeba? Eu não tô... Pombeba. Tem internet, então eu colocava ali a foto da Pombeba. Põe aí pra gente, Bruno. Procura a Pombeba, ponta da Pombeba ali. Ele vai ver que você vai passando. Isso não é no Rio de Janeiro, você vai dizer assim. E o estado do Rio de Janeiro, ele deve explorar mais o interior. Até para salvar a capital, que o estado do Rio de Janeiro que vai resgatar o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Né? Cara. Aí, ó. Ponta da Pombeba. Essa não é não. Essa é Guarulhos. Pombeba. Bota Pombeba. Pombeba. Ponta da Pombeba. É bonito demais, né, Mangaratiba? Destino Praia da Pombeba. Isso no destino. Deve estar no final lá. Ilha Bernardo também. Tudo em Mangaratiba. Aí, essa é a Pombeba. Caramba! Praia Pombeba. Praia da Pombeba. Mas que lugar bonito. Olha ali, cara. Mas você tem acesso de carro ou não? Não, carro não. Só de barco? Só de barco. Mas é muito bonito. Lindo, cara. Lindo. E aqui não tem nenhuma casa, nenhum hotel, nada, né? Nada, é uma praia virgem. O continente... Olha lá, ali. Tá. Pô, que bonito. E ela tá sempre assim, com maré alta, sempre maré assim, baixa? Sempre assim. Porra, sensacional. Sempre. Conhecia? Conhecia ou não, né? Conhecia, Tio Moisés? Bonito, né? Não são locais que as pessoas, no Rio de Janeiro, tão próximos, as pessoas não têm conhecimento. Poxa. Entendeu? E aí tem muitos lugares lá. Tem a Cachoeira Véu da Noiva lá, que é linda. Muito bonito. Muito bonito. Mas, Diego Malboro, 60 anos de idade. Sim. Em 2023. Nasceu em 3 de janeiro de 63. Com 59 anos, para 58, 59, se torna secretário de turismo
de Cultura e Turismo em Mangaratiba. Mangaratiba. Além da preparação que você teve que ter, né? A coragem que você teve que tomar, porque você passa a ser ordenador de despesa, né? Isso, e detalhe o seguinte, porque uma coisa que eu aprendi muito, assim, que quando você vem do privado, independente, porque eu não sou só privado, sou privado e independente. Você chega no serviço público, você vê muita dificuldade e muita gente que não entende que nós somos servidores públicos, que nós estamos ali para servir o público, para atender as pessoas. E aí logo que eu cheguei, eu tive um conflito com alguns funcionários, porque eles, você não sabe ser político. Cara, mas eu não sou político, eu sou gestor, eu vim para cá para gerir, eu vim para... Estudei para poder saber o que fazer, para ser técnico, né? E eu fui montando uma equipe. Hoje eu tenho uma equipe maravilhosa aqui no turismo, cara. O pessoal funciona dedicado, todo mundo ali abraçando. A gente está funcionando como se fosse uma empresa privada no turismo, né? Pelo turismo. Então, eu acho isso, assim, acho que essa deveria ser a mentalidade de todo mundo que trabalha com serviço público, né, cara? Desde os eleitos até os nomeados, aqueles que são os efetivos também. Todo mundo tem que entender que a gente está ali para servir o público. Nós somos servidores públicos. O nome já fala, né? Eu escrevi um textão até para um funcionário que ele não queria ir, né? Porque a gente vai para as barreiras, a gente vai para a rua, eu vou junto. Eu estou sempre acompanhando tudo. As blitz que a gente faz de turismo, o que tiver que fazer, eu estou junto trabalhando. E aí as pessoas falam, não quero ir não, porque eu não quero ir, porque eu tenho problema na coluna, eu tenho problema disso, problema daquilo. Eu falei, meu amigo, trabalho é trabalho, cara, tem que ir, não tem jeito. DJ Malboro, a sua vida como empresário, muitas pessoas elogiam. Você abriu portas para muita gente. Nossa, você fez dançarino virar cantor, você fez dançarino virar sucesso. Você teve a Marlene Matos, como a gente estava conversando aqui durante o programa da Xuxa. No início você solicitava permissão e depois ela passou a cobrar você para trazer gente para cantar, que cada cantor que ia lá virava sucesso. É muita diferença a administração privada da administração pública. Você consegue trazer essa criatividade sendo secretário de turismo? Eu acho que é um pouquinho mais difícil. É um pouquinho mais difícil, né? Porque é mais lento, né? E tipo assim, é mais burocrático, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, eu, na iniciativa privada, eu cismo de fazer um evento daqui a 15 dias, eu vou lá, contrato mídia, contrato som, contrato artista, contrato isso aqui, faço italiano, e está todo mundo contratado, vou lá e faço. Na administração pública, você depende de outros setores, você depende de burocracia, depende de aprovação, licitação. Então, você só tem que se antecipar um pouquinho às coisas que você quer fazer. Não é mais como na privada, que você decidiu, você faz. Lá você decide, aí você tem que selecionar, fazer todo trâmite burocrático para você poder fazer. Isso é uma coisa que podia ser mais rápido, né? Podia ser mais rápido, mas a estrutura. A gente lá consegue ser muito rápido. A gente consegue organizar muito rápido as coisas. Porque a gente tem boa vontade de todos os setores, a procuradoria, contas, licitação, todo mundo ali, quando a gente tem uma ideia, todo mundo trabalha para poder realizar com a gente. Ninguém bota dificuldade. Mas o problema é que a burocracia mesmo em si já é lenta, entendeu? E uma coisa que chamou a atenção, lendo a sua história de Malboro, que você não dava preço ao artista, você não dava o preço ao artista, você não direcionava o cachê. Eu empresariei na época, lá na década de 90, 60 artistas, né? E você perguntava quanto ele queria ganhar. Exatamente. Por quê? Porque se você coloca preço, se ele não trabalha, ele culpa você porque você botou caro. Se ele trabalha demais, ele diz que você está comprando muito barato porque você colocou muito barato, ele está cansado, ele não está conseguindo dar conta. E hoje, na Secretaria de Turismo, você consegue agir da mesma forma? Eu sempre sou muito... Por exemplo, quando eu peguei a Secretaria de Turismo, na primeira reunião que eu fiz com todo mundo, eu fiz questão de descobrir a vocação de cada um. Sim. Qual é a sua vocação? Eu adoro cachorro. O outro adoro jet ski. O outro adoro... O que cada um tem amor a fazer. Eu acho que a partir do momento que você pega a pessoa pelo que ele tem amor a fazer, que ele tem amor pelo... E você, dentro da secretaria, quando ele desenvolver alguma coisa ligada ao que ele tem amor, o desenvolvimento vai ser muito melhor, cara. Entendeu? Eu acho que essa porque eu venho do privado, mas da área criativa, né? A minha criatividade, eu acho que é o meu ponto forte, assim. Minha dedicação,
é ponto forte da minha característica, mas eu acho que a criatividade é fundamental. A criatividade é maior do que a dedicação do DJ Malboro, ou foi uma união de disciplina? É uma união de disciplina de e talento criatividade. para... Eu não sou muito burocrata, eu tenho que ter alguém comigo para cuidar da burocracia, porque eu sou muito artístico. E eu reparei, né? Até conversei outro dia, teve uma reunião com o pessoal do Sebrae e do Senac, querendo abrir em Mangaratiba uma escola de turismo. Isso é fundamental para a Costa Verde inteira. Então eu vejo que em Mangaratiba existe uma falha no receptivo. A gente promove o turismo, mas se você não tiver um bom receptivo, é uma falha que tem. Então o que eu fiz? Putz, como é que eu vou resolver esse problema de receptivo em Mangaratiba? Pô, vou trazer uma escola de turismo para cá. Isso vai dar uma sensação para as pessoas de que é uma mudança cultural. Sim. Não é uma mudança só de você ensinar as pessoas como fazer o receptivo. Você tem que mudar a mentalidade. E como é que você muda a mentalidade? Eu acho que um dos pontos de mudar a mentalidade é você ter uma escola de turismo onde a mentalidade ainda está atrasada. E não é só quem vai se formar, é você ter uma escola de turismo no município onde o receptivo é fraco, você vai inspirar as pessoas a também passarem a ser. Então, e saber vender também o município. Eu vejo, eu não vou citar municípios aqui do Rio de Janeiro, que eles se vendem melhor do que o serviço que eles oferecem. Isso. Então tem gente que sabe vender muito bem e de repente não tem o mesmo potencial de um outro determinado município. E em Brasília, o que eu noto, DJ Malboro, é que o prefeito insistente, o secretário insistente em Brasília, ele consegue articular usando a política que nós hoje, você no executivo, eu no legislativo, mas ambos estamos exercendo uma atividade política, né? Certo. E aí é muito perceptível que aquele secretário, aquele prefeito, que é muito incisivo lá, ele leva. Então, a gente tem que alinhar a boa execução e com o poder da gente fazer propaganda do nosso produto, né? Exatamente, porque acontece o seguinte, e no nosso planejamento, a gente viu que a gente conseguiu evoluir muito em Mangaratiba, conseguiu trazer muita gente para Mangaratiba. A gente fez um projeto chamado Um Dia em Mangaratiba, que é a secretaria guiando as pessoas que querem conhecer determinados pontos de Mangaratiba, pessoas até de Mangaratiba mesmo. Então a gente tem lá uma limitação. A gente começou a fazer isso, começou a perceber, a ter percepção de que a gente está começando a trazer pessoas, mas a preparação ainda não está boa, a recepção não está boa. O que a gente fez? Vamos criar escola de Mangaratiba, escola de receptivo, escola de turismo para ter um bom receptivo. Então a gente vai trabalhando e vai percebendo. Quando a gente percebe uma falha aqui, a gente fala, opa, peraí, tem que consertar aqui, porque você não cresce se você não vai aparando as arestas, não é verdade? Então isso é importantíssimo, a percepção de onde está o buraco, onde está a falha, para você poder ir consertando e crescendo. E eu imagino que esse modo de você operar, de agir, desde a época que você passou a empresariar cantores, quando você não tinha uma margem fixa de custo do ator, você era flexível na produção do evento, DJ Malboro? Como é que funcionava? Assim, você produzia o artista, mas se o artista custasse muito caro, tinha um valor do evento? Como é que funcionava? Porque, na verdade, até minha mãe que cuidava da venda dos artistas. Né? Ela eu era empresário, a empresa que cuidava era minha, mas minha mãe tinha a minha mãe e uma equipe que trabalhava para comercializar os artistas. Ela se dedicava muito aos principais, que era o Copacabana Beach, Latino, e o Ken Dance, Júnior Leonardo. Eram os top da empresa na época, de mais shows. E tinha os outros 55 artistas que estavam ali fazendo sucesso médio e outros ainda desconhecidos. Então tinha que haver como é que eu vou dizer, uma sincronização entre os artistas. Por exemplo, você ia vender um latino, que era o artista mais procurado em determinado momento. Me tentava colocar com ele mais 3 artistas dos menores para começar a divulgar o trabalho a um preço menor, para poder eles começarem a aparecer, subir no palco, começar a ganhar, além da experiência, né, de estar fazendo show, como também uma dosagem para o contratante de saber, quero na próxima vez trazer esses artistas aqui. Entendeu? Você ia um e acaba alavancando o outro. E, tipo assim, sempre eu dizia, qual cachê que você quer, quanto você quer ganhar. Porque eles determinando o valor do cachê deles,
você não é cobrado sobre se ele está trabalhando demais ou se ele está trabalhando Entendi. Ele que vai dizer. Eu sempre fui assim. É engraçado com meus irmãos, né? Que eu sempre tive essas coisas de solucionar, né? Assim, por exemplo, meus irmãos. A gente ganhava caixa de bombom. Aí, caixa de bombom pode dividir para os 3. Então, eu tinha criado a regra seguinte: quem dividir não escolhe. Então, quem dividia, os 2 que dividiam, né? Dividiam lá os 3 montinhos. Aquele que não dividiu escolheu o que ele queria. E aí, porque quem dividia fazia questão de dividir da melhor forma possível, porque ele não ia ser o primeiro a escolher, ia ser o último a escolher. Isso era a maneira que tinha, de que, bom, quem vai dividir? Não, eu divido, quem dividir não escolhe. Sim, sim. Aí, aquele que dividia ia ter o maior trabalho de fazer a coisa mais justa possível, porque ele ia ficar com aquilo que sobrasse. Então, ele sempre ia tentar ser o mais equilibrado possível na divisão. E eu sempre tive essas coisas de... A sua mãe é viva, DJ Malboro? Minha mãe é viva, meu pai é vivo. Seu pai e sua mãe são Meus vivos? Que pais, bom, poxa, que Estão bom. com 80 e poucos anos. Eles participaram muito. Como é que foi o início? Eles deram força? Porque era muita rapaz, novidade, né? No início você ser força DJ, nada, né? Força nada, todo mundo era contra. E os irmãos também? Todo mundo, porque na verdade eles tinham razão, né, cara? Porque assim, tipo, quando eu comecei a ser DJ, era uma profissão discriminada, na contramão, que as pessoas não apoiavam, exatamente porque era boêmio, era da noite, não tinha carteira assinada, não tinha nenhuma garantia. E meus irmãos diziam: você vai morar debaixo da ponte, vai dar trabalho para a gente, você não vai conseguir chegar. Galo, quem é você para conseguir alguma coisa se ninguém conseguiu até agora? Aí eu falava para as pessoas: cara, eu tenho amor que eu faço. Não importa se eu vou estar morando debaixo da ponte. Você tinha certeza que você faria sucesso? Não, eu tinha certeza que o funk seria um sucesso. Mas eu não acreditei que ia estar vivo para ver acontecer. É mesmo. Por quê? Porque o samba levou 100 anos. A própria, como é que é o nome? A capoeira também levou muitos anos para ser reconhecida. Então eu sabia que estava fazendo movimento que quem ia tirar proveito disso eram meus bisnetos, netos, bisnetos em diante, por conta exatamente do tempo que levava para o movimento de reconhecimento. Então eu estava fazendo uma coisa que eu tinha certeza de que eu não ia tirar proveito, né? Eu não ia ver ascensão, sabia que ia ter ascensão, mas não acreditava que fosse ver essa ascensão. Então, a minha dedicação era mesmo para o bem de todos e para o futuro, não para mim propriamente dito. Então, o sucesso do profissional de DJ Malboro ficou muito atrelado ao sucesso estrondoso e rápido que o funk teve. E isso acelerou por quê? Por causa da internet, né? Sim. Em 89 também nasce a internet. Certo. Então, em 89, o primeiro disco de funk é lançado e logo depois Que vem foi o Funk Brasil. Foi o Brasil 1, foi o primeiro disco de funk Muitas da história. cópias vendidas na época? 250 mil cópias. Nossa, é muito disco. Ficou o disco mais vendido da companhia por 6 meses. Né? E as pessoas da própria gravadora falavam que, logo que o disco foi lançado, né? Eu fui perguntado sobre verba de lançamento e tal. Não tem verba de lançamento para esse disco, não. O disco praticamente era um independente dentro da gravadora. Eles não acreditavam que pudesse dar certo, não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam o que era aquilo exatamente. Aí o disco acabou ficando sendo disco. Aí depois, no segundo disco, queriam me tirar de fazer o disco. Funk Brasil 2. Porque quando eu fiz o Funk Brasil 1, eu fiz a primeira música e a segunda música, eu falei, cara, já sei a fórmula. Aí eu procurei os grupos de dança, que na época tinha muito grupo de dança, que fazia passinho nos bares, se vestiam igual, tinha fã-clube, tinha campeonatos de dança nos bares, para poder participar do disco cantando. Porque eu via como um plus para eles participarem cantando das músicas, né? E eu falei que o cara tem grupo de dança, tem fã-clube, ensaia a semana inteira, tem uniforme, pô, se botar para cantar, os caras vão arrebentar. Mas ninguém quis, porque ninguém acreditou que pudesse dar certo. O Cashmere, o Movimento Funk Club, foram os grupos que eu chamei de dança. No segundo álbum, todos eles me procuraram, porque o primeiro foi muito sucesso. Como eu tinha feito convite para o primeiro, aí no primeiro eu tive que inventar os artistas, né? Peguei o locutor de rádio, que trabalhava comigo, que era o Batata, virou MC Batata, que depois fez Feira de Jacari, que virou sucesso. Foi a primeira música de sucesso nacional do Brasil, foi o tema da novela Barriga de Aluguel. Aí o Abdul Barriga de Aluguel com a Cláudia Abreu. Isso. Que fez sucesso, né? Sucesso. Que também tinha José Augusto na trilha sonora. Também. E a novela ia se passar no subúrbio. Graças à música, a novela foi para Feira de Jacari. É verdade, Barriga de Aluguel era no subúrbio do Rio de Janeiro. Isso. Tá certo. E aí, por conta da Tony música... Ramos, né? Por causa da música, a novela foi para Feira de Jacari, por causa da música. Sim, a música sim. mudou a história da novela, né?
Isso Poxa, foi legal. muito bom. E o Mas Marcelo aí, Rocha- mas aí os seus pais, em 89 e 90, com o seu sucesso, aí eles já passam a vibrar. Só depois que saiu o livro do irmão, e depois Sim. saiu mais os 2 livros, que aí meu pai viu que, caramba, não tem O jeito. meu filho é um sucesso. Mas foi os livros que deu a eles uma, caramba, Sim. cara citado em livros, né? É. E começou a dar com os livrinhos debaixo do braço, ia para trabalhar, para você não, que meu filho aqui, não sei o quê. Esses bailes de DJ Malboro, eles reuniam quantas pessoas, mais ou menos? Então, eu tocava no subúrbio, eu tocava pro final de semana para umas Sim. de 10 a 20 mil pessoas. dependendo Isso do a final gente de está semana. falando de anos 80, antes do lançamento. Antes do Funk Brasil. do Funk Brasil. E o que me motivou, quando o irmão me dá a bateria eletrônica, Ah. eu Pô, tinha mas essa... 10, 20 mil pessoas é muita gente. Então, mas isso só uma equipe de som, só Sim. eu tocando. Sem contar os outros, tinham mais de 500 bailes no Rio de Janeiro. Sim. Se você colocar, era mais de 2 milhões Furacão de pessoas. 2000 já existia nessa época? Já existia. Ela, Mas tocando funk? ela tocou funk, mais ou menos, ela veio para o Soul, mais ou menos na época de 78, 79, quando ela veio para o Rio de Janeiro tocando funk. Tá. Ela tocava rock lá em Petrópolis, depois desceu tocando funk. E aí o que acontece? E eu falo muito para as pessoas que o funk foi criado por ingenuidade, né? Foi uma ingenuidade que fez o funk nascer. Por quê? Porque eu não conseguia ver por que uma boate na Zona Sul de 200 pessoas tinha televisão, tinha matéria no jornal, tinha rádio, programa em rádio. E eu tocando para 10 mil pessoas no subúrbio, ninguém falava nada. Era invisível para a Zona Sul. Invisível para todo, para o Rio de Janeiro. Sim. Para televisão, para tudo. Para tudo, né? Para mídia em geral. Eu ficava, mas por que uma boate na Zona Sul de 200 pessoas tem tudo isso e eu tocando para 10 mil ninguém enxerga? Isso é uma ingenuidade. Eu não conseguia ver a diferença de Zona Sul e Zona Norte. Não conseguia ver o preconceito Sim. das pessoas. E essa ingenuidade, quando a irmã me dá bateria eletrônica, eu, caramba, já sei como é que eu vou ocupar os jornais, televisões e a mídia. Vou criar os ídolos do movimento. Vou criar os artistas que serão os ídolos desse movimento e que vai ter todo mundo conseguir enxergar, porque ele vai ocupar os espaços que eu não consigo ocupar. Então, talvez se eu tivesse tido a maldade de enxergar o preconceito que existia na Zona Norte, talvez eu não tivesse pensado em criar os ídolos para poder ter visibilidade, né? Porque eu entender ia me subjugar ao preconceito, entendeu? E eu me conformar, um conformismo, né? Não, eu estou na Zona Norte, ninguém vai me ver mesmo, eu sou invisível. E Zona Sul, eu tenho que tocar na Zona Sul para as pessoas me enxergarem, senão eu não vou conseguir ser visto. Não. Eu, ao contrário, eu via todo mundo como igual, não entendia por que existia essa coisa de 200 pessoas de um lado com visibilidade, 10 mil do outro lado sem visibilidade. E quando entrega a bateria, eu falei, então já sei como é que eu vou ocupar os espaços, criando os ídolos. E aí foi onde nasceu o primeiro disco, né? E teve algum ídolo especial que você criou, que você pode dizer que foi um dos responsáveis por fazer o funk chegar aonde você queria? Zona Sul, televisão? Nossa, mas quantos? Muitos, né, cara? Nossa, pô, Cláudio Bochecha, Márcio Goró, Latino, Copacabana Beach, Weekend Dance, próprio Júnior Leonardo. Copacabana Beach é aquele... Onde Como come é é doce o beijo, quando vem da sua... boca. Que eram duas dançarinas e o cantor. Muito bom. muito Mas o bom. nome do grupo antes era Made in Brasil, Tá. produzido pelo Michael Sullivan e Paula Massadas, pelo Michael Sullivan. Era um grupo que cantava ciranda. Sim. Música cantava tipo meio axé, meio ciranda. Aí ele pediu para fazer um remix de escolher uma música para fazer um remix, porque o disco não tinha ido a lugar nenhum. Tinha sido muito fraco. O nome do grupo era Made in Brasil. E aí, quando ele me dá o disco, eu vi uma música que era uma ciranda de roda, que é essa música aí. Como é doce o beijo. Foi muito Aí sucesso. ele foi e me deu a capela dela. Você lembra, eu Luiz Antônio? batido. Como é doce o beijo quando vem da sua boca. É. Aí ele foi, me deu a capela, eu fiz a batida da música pro funk e explodiu. Aí ele virou, aí tinha que criar um novo nome, mas aí criaram o Copacabana Beach por causa de cada música. E aí eu lancei o álbum deles pela funk também. Muito J. bom. Malboro, o funk, ele é um meio hoje organizado no sentido de um respeitar o outro. Eu tenho várias curiosidades aqui na minha cabeça, né? Primeiro, você ajudou muita gente. É claro que a gente faz as coisas para as pessoas sem esperar gratidão, né? Mas é um meio que foi grato ao DJ Malboro? Rapaz, eu fico impressionado, muito impressionado, quando eu vou em São Paulo. Tenho 2 filhos que moram em São Paulo.
Eu vou para São Paulo, ando no shopping de São Paulo, cara, a recepção, o carinho que as pessoas têm, o reconhecimento, é uma coisa impressionante, que me impressiona. Que bom. Mas eu vejo isso mais por parte do público do que propriamente dos artistas novos, né? Engraçado isso. A gente não tem muita memória, né, DJ Malboro? Mas os artistas novos, eles estão... Não sei o que acontece na cabeça deles, assim, tipo, quando eu comecei a ser DJ, eu olhei para trás e fui ver com o Big Boy, me lembro, tanto que eu falei com eles aqui no início da década de 70, que eu nem era DJ na época. Mas por quê? Porque eu fui olhar para trás para ver o que foi feito até ali, para mim saber o que eu vou fazer dali em diante. Então, quando você tem... Eu falava na época ainda, nenhuma árvore cresce, floresce e dá bons frutos sem a preservação de suas raízes. Essa frase eu fiz quando estava começando a ser DJ. Que as pessoas olhavam e falavam, por que você se preocupa tanto com o que aconteceu? Eu falei, cara, porque o que aconteceu vai me ensinar o que eu devo fazer daqui para frente. É escola, cara. Então, os erros eu não vou precisar repetir e vou repetir os acertos. As coisas boas eu vou dar continuidade. Então, a história das pessoas e do ser humano, no geral, é de aprender com a experiência dos nossos ancestrais, das pessoas que vieram antes da gente. Só assim que a gente consegue evoluir. Entendeu? Então, se você não olhar a sua história, você não sabe como conduzir ela. Você vai se perder. Entendeu? E vai voltar, vai ser um loop. Vai repetir todos os erros e vai cair no mesmo lugar. Vai repetir os erros e cair no mesmo lugar. Se você aprende com o passado, seus erros vão ser minimizados e seus acertos vão ser amplificados. E você vai conseguir ir mais longe na evolução humana. Né? Com certeza. Entendeu? Então, o que acontece? Então, hoje, a nova geração de MCs, DJs, eles não têm essa preocupação de olhar para trás. E nem responsabilidade com o que está fazendo. Porque se você olha para trás, você vê que existe a qualidade e a responsabilidade sempre vai nos levar à prosperidade e à longevidade. Você vê que as músicas que eu fiz há 10, 20, 30, 40 anos atrás, quase, até hoje elas tocam, são sucesso. Entendeu? Até para a nova geração. Agora, as músicas que estão sendo feitas hoje, elas não passam de 3 meses. As pessoas esquecem. Caem. A música é sucesso e tal. Daqui a 3 meses ninguém lembra mais daquela música. E isso está acontecendo muito por quê? Porque não estão se preocupando com a longevidade, com a qualidade, com a responsabilidade. O funk de hoje, DJ Malboro, eu não lembro de nenhum artista que foi produzido pelo DJ Malboro tendo letras pornográficas ou violentas, né? A gente tinha o funk proibidão, né? E hoje parece que o proibidão é o normal. Isso, por quê de quê? Porque antigamente... Desculpa a minha visão, assim, eu não sou... Você tá certo. O problema tinha um Big Mix, que era um programa de líder de audiência absurda, né? Passou por várias rádios. E eu sempre fiz um filtro. Sempre eu peguei uma música que nasceu ali do menino, eu ia consertar os erros de português, eu pegava as músicas e levava... Por exemplo, só um exemplo, né? Me procurou um grupo lá no meu estúdio chamado Os Putão da Loura. Eu falei, Putão da Loura? Não. Pode falar putão? Pode, né? Pode, claro. Os Putão da Loura. Mas por que Putão da Loura? Não, que tem uma Praça da Loura, na Cidade de Deus, um lugar chamado Praça da Loura. E eles se diziam Os Putão da Loura. E tinha uma música que tinha umas partes pornográficas nela, e eu peguei e modifiquei a letra da música, sem pedir autoral, porque eu faço as modificações gratuitamente, eu não cobro, porque para incentivar, para não dizer que Malboro está mexendo na minha letra para ser autor, para não ter essa suspeita e eles aceitarem melhor as sugestões, eu abri a mão das interferências que eu fazia. E aí eu peguei e mudei o nome do grupo para Bonde do Tigrão. E aí virou sucesso até na Grécia. Fizeram muito sucesso. Então, por exemplo, Enterradinha. Tinha uma música tocando no baile chamado Enterradinha. Eu fui lá, peguei a música e tal, tinha umas palavrões, o cara, atoladinha, mais engraçado, mais legal. E a atoladinha virou sucesso na cidade. Era um duplo sentido, né? Então, Enterradinha era mais explícito, porque era na letra própria da música. Aí eu peguei e mudei para atoladinha, a música ficou mais engraçada, e aí a música explodiu. Brasil inteiro. Então, mas isso eu fazia com quase tudo.
Quase tudo que chegava para mim, que eu achava muito bom, eu falei, cara, vamos fazer umas alterações aqui para dar uma adaptada. Eu levava para a rádio, explodia, a música explodia nacionalmente. Mas esse cuidado não se teve mais. A nova geração de DJs, o cara estava cantando ali pornografia explícita, ou apologia, droga, seja o que for, ia para a rádio e tocava daquela forma. Não tinha o trabalho de mudar. Até porque eu conseguia mudar, porque o programa tinha tanta audiência, todo mundo queria tocar no Big Mix. Então, quando você almeja crescer, e eu falava para as pessoas, você quer só tocar na sua comunidade, e algumas comunidades, você quer tocar no Brasil inteiro. Porque eu estou te dando a oportunidade de fazer sucesso no Brasil. Porque se você tocar só na comunidade, teu cachê vai ser X. Se você tocar para o Brasil inteiro, teu cachê vai ser X vezes Y. Entendeu? Então, você que sabe o que você quer da sua vida. Então, tinha, além de ter um programa de muita audiência, tinha também a questão de eu pegava a música nascendo. Eu não esperava ela ser sucesso para poder levar para a rádio. Entendeu? Então, o que acontece? Só que depois, com o tempo, saída do Big Mix no ar, os programas de rádio, eles passaram a não ter tanto sucesso, não ter tanto interesse dos artistas. Principalmente porque a rádio começou a fazer assim, só vamos tocar o que for sucesso. Só que o que é sucesso, as pessoas não querem mais que alterem. Já sou sucesso, por que eu vou fazer questão de tocar na rádio? Você tinha que descobrir o sucesso antes de ser e levar para a rádio com as alterações necessárias para a música prosperar. Quando a rádio entra numa posição, não, vamos tocar só o que é sucesso, você não tem mais como alterar o que é sucesso. Já foi. Aí você tem que tocar e tem que botar pi, pi, Sim, pi, sim, pi na música sim. para poder esconder os palavrões, esconder as coisas que são explícitas. Mas se você descobre antes, a pessoa aceita a E esse alteração. pente fino hoje praticamente não existe mais, então. Não existe mais. Essa seleção, essa alteração, essa descoberta de talentos e levar para a rádio, isso E o Claudinho Bochecha, por exemplo, o jovem que escuta hoje, ele gosta. gosta. Ele As gosta. 4 primeiras músicas dele foram Ah. feitas comigo lá, são Sim. editora da minha gravadora, as 4 primeiras. Bom. Entendeu? Então, o que acontece? Quando eles foram para a Universal, eu falei, vai ser uma boa investimento. Porque minha estratégia, entre várias estratégias que eu tive durante essa coisa do trabalho com funk, quando eu estava na Xuxa, eu via que as gravadoras brigavam por espaço dentro do programa. E assim como era em outros programas também. Eu, independente, conseguia colocar um espaçozinho lá. A minha estratégia qual era? Era colocar um artista de funk em cada gravadora e eles baterem cabeça pelo espaço do funk dentro dos programas. Entendeu? Entendi. Então, o que acontece? Ah. Então, é por isso que eu fazia questão de ter um artista em cada gravadora. Sim. Para poder sim. eles baterem cabeça pelo Sim, funk. Sim, Pelo bem do sim. funk. E teve atrito nessa época com a Furacão 2000, de Malboro? É, porque a Furacão tem um modus operandi Que é o diferente do Rômulo meu. Costa, É o né? que é o Rômulo. Ele tem uma mentalidade de trabalho diferente da minha. Sim. Respeito a mentalidade dele, mas eu não bate com a Eles são minha maneira amigos de- hoje ou não? A gente se fala, a gente Certo. se cumprimenta e tal. Nós não somos amigos de frequentar Certo. uma casa do outro, mas tem uma Sim. amizade. Que Mas bom. assim, colegas de trabalho. Sim. Somos colegas de trabalho. Porque a maneira dele conduzir, ele é muito bom empresário. Empresarialmente, ele é muito bom. Mas artisticamente, ele não tem essa visão artística. Né? Sim. Então, você vê muitos artistas que estiveram na Furacão. É mais ou menos como se fosse um presidente de uma federação esportiva, né? Ele não viveu tanto o esporte, mas ele sabe administrar bem aquela situação, né? Então, mas assim, tipo, eu vejo mais como hoje está havendo um regramento de música no mundo por pessoas que não são artistas. Como? Deixa eu te explicar. Por exemplo, acabou de decidir, a plataforma digital hoje está dizendo que não pode mais usar o pseudônimo do artista quando ele for compositor. Isso é errado, cara. Porque o cara trabalha a vida inteira dele, o pseudônimo dele, Como é que ele vai chega modificar? na hora, chega agora, tem que colocar o nome dele completo debaixo das obras que ele compôs. Sim. Aí eu fiz uma carta, eu conversei com a menina da Believe, que é uma distribuidora, eu sou membro do conselho da Socimpro, que é a Associação de Compositores, e faz parte do ECAD, explicando que você não pode colocar o nome do artista de batismo debaixo da obra dele, você tem que colocar o nome pseudônimo dele. Aí eu fui
botar umas músicas na Lander agora, eles me chamaram a atenção. Você não pode colocar, porque eu botei o nome do artista, coloquei entre parênteses e o nome do pseudônimo. Ele falou, você não pode colocar, você tem que colocar só o nome de batismo. Eu falei, meu amigo, eu fiz uma carta para Socimpro, né? Que até eles vão me chamar até para participar, porque foi muito bem embasado, porque é o seguinte, o Jovencio, esqueci o nome dele, Jovencio, não sei o que lá, vai querer o nome dele debaixo, com esse nome, ou vai querer Bochecha, que o nome do Bochecha é Jovencio, né? E claro que ele quer Bochecha, porque é o nome que ele está trabalhando. Farrukh Bussala, quem é Farrukh Bussala? Sabe quem é? Fred Mercury. Aí tu imagina, eu faço uma homenagem ao Fred Mercury e coloco Farrukh Bussala em todas as músicas. Quem é Farrukh Bussala? Aí eu falei uma coisa que aí... De origem paquistanesa, eu vi o filme do Fred Mercury, muito bom. Muito bom. Muito bom. E aí o que acontece? Aí eu dei um exemplo que a menina da Believe reportou à França o que eu falei, e isso foi ajudou muito a convencer. Por quê? Porque, vamos supor, pegar o país onde a homofobia é crime de verdade. Você tem lá as drag queens artistas. Imagina colocar o nome de batismo na autoria das músicas desses artistas. Isso é uma invasão de privacidade. Isso aí pode dar processo, porque os caras têm personagens que eles vivem e que são eles, e eles não querem que o nome dele de batismo sejam revelados. E você, quando coloca essa regra de que tem que colocar o nome do artista ali embaixo, você está tirando a privacidade. Você tem que falar para eles que tem até político que usa nome artístico. Então, tem muito político que você não sabe o nome dele. Que usa outro nome, claro. O Tiririca é o grande exemplo dele. Tiririca. Eu não sei qual é o nome do Tiririca. Também não sei, não. Mas ele é o deputado federal Tiririca. Agora, tu imagina só, uma artista drag queen vai lançar o disco dela, a música dela, tá lá o nome dela artístico, com a música cantando, e embaixo o nome dele de batismo. Alguém vai ter que pagar por isso. Com certeza. Porque isso é uma invasão de privacidade séria. Aí ela falou, não, realmente você tem razão. Isso aí você tem que... Porque o mundo como está hoje, você revelar o nome de alguém que é transgênero, você está ofendendo a pessoa. Sim. E ela reportou à França essa questão, e o pessoal da Socimpro fez essa carta explicando que isso aí é um absurdo. Mas por quê? Porque são pessoas que não vivem música, que não vivem de cultura, que são burocratas, que estão querendo dar opinião sobre como tem que ser feitas as coisas. Entendeu? Mesma coisa, eu lancei muitos discos na minha vida inteira, comigo, com a minha cara na capa lá. Não pode ser disco do DJ Malboro, porque tem que ser vários. Porque como eu convidei mais de 4 artistas, ele sai da categoria da sua biografia, da sua discografia. Vai para vários. Vários é coletânea. Só que os discos é eu que lancei, a minha cara que está na capa, eu que estou lançando os artistas. Vou cair na categoria vários, porque tem mais de 4 artistas. Eles criaram uma regra de que se tiver mais de 4 artistas, não é mais seu disco. Olha o 3 aí te chamando de novo. Então é outra regra burra. Outra regra burra. Porque, vamos lá, você tem lá aquele disco Amigos, né? Que é o disco dos Titãs de Chororó, Amigos. Se ele tiver mais de 4 participações, já não é mais disco dele. Sim. Qual é a lógica disso? Sim. Que loucura. São regras de pessoas que não se fazem parte, que não vivem música, que são burocratas, que não entendem como funciona a arte. Entendeu? Vivem da arte, mas que nunca fizeram arte. DJ Malboro, você tem uma história linda. Assim, obrigado, cara. Tenho certeza que seus pais hoje estão muito orgulhosos. Eu não tenho mais pai, tenho minha mãe, que acho que está lá embaixo. Conheci. Eu sinto a saudade do meu pai, incrível. Ele partiu ano passado. Faz falta. Foi 5 de fevereiro. Muita. Eu sou filho único ainda, né? Então, eu sinto falta pra caramba. Mas você teve uma história belíssima de sucesso. O brasileiro, diferente do americano, o americano valoriza quem faz sucesso, quem fica rico, o americano valoriza, quem sai de baixo. Aqui, às vezes, você é meio apedrejado, né? O DJ Malboro, que saiu de São Gonçalo, que vem em Brasília, em Foz do Iguaçu, que o pai e a mãe, no início, não deram muita força, os irmãos, e ele tem sucesso, ele tem muito sucesso como empresário. E eu quero trazer para os tempos de hoje. Eu vejo você com muitos artistas, DJ Malboro, muita foto, de décadas para cá, você conheceu gente pra caramba, você foi apadrinhado pela Xuxa, a Xuxa levantou o funk. Só que a gente viveu um momento político do nosso país, eu sofri muito isso como atleta. Artista e atleta são pautas positivas o tempo todo, né? A gente não fala de política, é só alegria, é só conquista.
Só que chegou um momento da nossa história aqui no Brasil que as pessoas se posicionaram. Você sofreu muito com a sua posição que você tem e teve em razão da sua história. A sua história traz a sua posição. Mas a minha história é de responsabilidade, qualidade e prosperidade. Eu quero que as pessoas prosperem, eu não quero que elas sejam escravo do Estado. Eu quero que as pessoas tenham sua independência, tenham sua vida, prosperem e tenham independência. Entendeu? A minha posição é exatamente em favor de não escravizar as pessoas, de não ter as pessoas dependentes de Bolsa Família, dependentes disso ou dependentes do Estado o tempo inteiro. As pessoas têm que ter possibilidade de conquistar as suas coisas. Eu vim do nada, eu vim do zero. Eu construí tudo que eu tenho através de disciplina, através de dedicação, de criatividade. Eu acho que todo mundo... Uma coisa que eu acho que faz falta, muita falta nas escolas e muitos pais também serem orientados, é de fazer teste vocacional com seus filhos. Descobrir qual é o dom, qual a aptidão, o que ele tem amor a fazer. A minha vida foi dedicada... Eu sou DJ por amor, eu trabalho com funk por amor. Não foi por causa da fama, por causa de dinheiro, tanto que eu sou tímido pra caramba. Até hoje sou muito tímido. Mas é por conta de eu gostar, amar o que eu faço. E eu mesmo com todos os alertas que eu recebi da família, com todo mundo avisando, cara, não vai a lugar nenhum, você não vai arrumar nada. Meu objetivo era me realizar, era fazer o que eu amo. Independente de conseguir chegar a algum lugar ou não. Mas... quando eu fiz teste vocacional, eu estava em Brasília, tinha uns 9 anos. Você morou onde em Brasília? Morei no Guará, morei em Taguatinga. Tá, conheço. Morei no Cruzeiro Velho e morei no Cruzeiro Novo. Sim. Foram os lugares que eu morei em Brasília. Nômade, né? Como sempre. E aí o que acontece? Aí lá eu fiz teste vocacional, continuo para 10 anos e deu que... Olha só o teste vocacional. Disse que eu ia trabalhar com comunicação e assistencialismo. Assistencialismo eu não sabia o que era. Mas você acabou fazendo sua vida toda. Eu não sabia o que era. Para mim, assistencialismo, minha mãe tentou me explicar na época. Não, são pessoas que ajudam outras pessoas. Pô, mãe, eu não consigo nem me ajudar, como é que eu vou ajudar os outros? E a comunicação, e eu sou tímido, era muito tímido, mas não tem como. Para mim, e ficou aqui na minha cabeça, mas eu, tipo assim, tá errado esse teste vocacional. A comunicação não é só verbal, né? A comunicação através da música, da arte. Claro. E aí, depois, quando chego assim, 60 anos de idade, olho para trás e falei, cara, o teste vocacional deu certo. Era isso mesmo que eu fiz minha vida inteira. Né? Que você olha para trás e vê, eu acho que todo mundo tinha que fazer. Acho que eu tenho filho, tenho 4, né? Samuel está aqui, o mais velho. Está aqui. A vocação dele é empreendedorismo. É empreendedor demais. Assim, o que eu sinto, né? Tem que fazer os testes direitinho para ver como é que vai ser. Mas ele é muito empreendedor, cara, é muito inteligente, é culto demais. Eu vejo muita perspectiva em todos os 4. E, tipo assim, cada um tem uma característica diferente. E você, como pai, percebendo essa característica, você já vai encaminhando e mostrando, vai apresentando para ele aquilo que você sabe que é a característica principal dele. Eu acho que essa sensibilidade que todo pai tinha que ter, e a escola tinha que ter. A escola tinha que já descobrir, fazer os testes vocacionais para saber qual a aptidão das pessoas e já começar a direcionar elas. Porque, cara... Você não mede sacrifício quando se ama o que faz. Você faz e se dedica independente de você ganhar, receber, de você ter fama ou ter nome, seja o que for. Quando você ama o que você faz, você vai ser o melhor naquilo que você está fazendo. Muito bom. Jay Malboro, eu quero agradecer muito. Eu vou chamar de senhor, que você é mais velho que eu. Pela presença do senhor aqui. Essa nossa conversa é para a gente discutir diversas pautas de política pública. Hoje a gente recebeu o secretário de Turismo e Cultura, de Cultura e Turismo da cidade de Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro, o DJ Malboro. Sucesso como DJ, como artista, como pessoa, como pai. Levantou o funk no Brasil, é praticamente o criador do funk no Brasil. Então, muito orgulho de recebê-lo aqui. Eu tenho uma imagem assim tão positiva e tão feliz, assim, eu assistindo os programas de televisão e você na televisão. Pro Planeta Xuxa foi só pro Planeta Xuxa. Também é sua? Também. Muito bom, muito bom. Jay Malboro, eu vou te dar um presente, Jay Malboro, pode? Aqui, eu vou te dar um presente. Isso aqui, ó, é a Ordem dos Templários, é um cavaleiro de Cristo. A Ordem dos Templários foi um movimento
que ocorreu na Europa no século XII ao século XIV. Foram os guardiões também do templo do rei Salomão, lá na região de Jerusalém, de Israel. E foi com os Cavaleiros de Cristo, Ordem dos Templários, que começou a transação bancária na Europa, né? É mesmo? Então depois chegando em casa, então é um presente para você. Os Cavaleiros de Cristo, eles abriram mão de vários pontos na vidinha deles, né? Fizeram voto de pobreza, eles se dedicavam realmente à religião católica e proteger aí os ensinamentos de Cristo. Eram muito corajosos também. É verdade, cara. É um presente para você. Eu acho que você simboliza muito essa coragem, esse empreendedorismo, essa criatividade, essa valentia. Parabéns por você se posicionar para qualquer um, seja num canto ou no outro. Eu acho que um país muda quando as pessoas não têm medo de se posicionar. Não importa se ele é de direita ou se ele é de esquerda. A gente precisa de voto de opinião. A gente não precisa de voto de ocasião. A gente tem que valer e fazer a pena valer a nossa opinião. Então, parabéns. São poucos artistas assim que têm essa coragem. E eu sou cercado de muitos artistas que pensam diferente, né? E não tem problema. Eu respeito. Claro, eles, poxa. Mas, infelizmente, alguns até me viram as costas. Porque acontece o seguinte, o que é democracia? É respeito à opinião das pessoas. Claro. E eu falo sempre, eu escrevi também que somente debates civilizados, equilibrados e respeitosos poderá elevar a humanidade a novos patamares. Com certeza. Entendeu? Então, eu acho que quando você não quer ouvir a opinião do outro, você não está sendo democrático. Quando você proíbe as pessoas de se posicionar, seja qual for a posição dela, ela só pode se posicionar e tem liberdade de expressão se ela pensar igual a você. Não, de forma alguma. A gente não evolui como sociedade. Não vai Vai evoluir. parar. Se o funk fosse o mesmo dos anos 70, talvez ele não tivesse esse degrau de evolução, né? Não tivesse dado tanta oportunidade, Claro. mudado a vida de tantas pessoas, Com mudado a vida certeza. de tantas famílias. Né? Então, eu acho que o debate e com respeito, civilidade, equilíbrio é que vai fazer as pessoas chegarem a um patamar melhor, patamares Com melhores. certeza. Diego Moro, uma última pergunta que veio aqui na minha cabeça. Isso aqui é um energético, isso aqui não é cerveja. Aí a Milene trouxe aqui pra gente, né? Aí o DJ Malboro pensou que era cerveja, é um energético. O DJ Malboro fuma? Não, nunca fui. Não fuma? Nem E fumar, por que nem que é beber. Malboro? Malboro para morar em lugar subúrbio, né? Ah, tá. Morar em lugar Tá. distante, terra de Malboro. Terra de Malboro, tá. Então o DJ Malboro não fuma, viu, pessoal? Aprender por morar em lugar distante. Muito bom, DJ Malboro, muito Obrigado, cara, eu que agradeço. Muito bom mesmo. Muito E eu obrigado. quero visitar Mangaratiba Vamos lá. e visitar ali a Pombeba. Pobeba. Isso aí, eu vou lá. Pombeba. Vamos lá? Um abraço. Obrigado, cara. Valeu, Obrigado. Diego Malboro. Valeu, obrigado. Valeu.